Eu falei pra vocês que a cena do fliperama não foi uma cena deslocada, tem bastante sentido e graças a este comentário aqui, me veio a curiosidade de confirmar essas informações e de fato apareceu algo bem interessante por aqui. E tá vendo a importância de vocês comentarem no vídeo? Porque às vezes eu esqueço alguns detalhes e isso é extremamente normal, mas vocês não esquecem nada, eu tenho certeza disso. Por isso que vocês são 10 e faixa e me ajudam bastante a criar os vídeos por aqui. E esse vídeo só está sendo lançado por conta deste comentário aqui, então satisfação total. E bora falar um pouco sobre este comentário e uma fala, no caso do Ego, que pode meio que fazer sentido para este comentário e para tudo que rolou no fliperama, todas as mensagens secundárias que acabaram rolando no fliperama. Então se inscreve no canal, curta e compartilha e comenta, deixa sua visão aí embaixo, porque é super importante, porque pode acabar gerando outros conteúdos. Checa a descrição também, porque tem bastante coisa legal. Vamos lá! No capítulo 303, quando o Nagi é eliminado e ele entra naquele ciclo infinito de vazio, ele está no fliperama jogando. Só que aqui é um detalhe que eu não reparei, tá? É um detalhe que o Nagi, ele aparenta estar jogando com um personagem muito diferente do que ele está jogando agora, no capítulo 309. Só que no capítulo 309, o monstro que o Nagi está controlando, ele está batendo em um personagem muito similar ao personagem que ele estava controlando no capítulo 303. O que dá a entender é que esses personagens, eles são rivais. Meio que o mocinho e o vilão. O Nagi, ele estava jogando com o humano e acabou perdendo. E depois ele foi jogar ali com um ogro, com um monstro e tudo mais, e acabou vencendo. Isso é muito interessante, porque quando o Jinpachi Ego, ele joga na mesa o esquema da proposta ou da sugestão dele, da oportunidade para o Nagi voltar, o Nagi entende como aquilo sendo talvez uma traição, como ele estivesse se tornando um vilão para o Blue Lock. E é aqui que entra a sacada, porque no capítulo 303, ele não tem ânimo nenhum de jogar como vilão, ele não tem ânimo, no capítulo 303 ele não tem ânimo de jogar como mocinho. Ele não tem ânimo para continuar jogando do jeito que ele estava jogando até então, que é meio que talvez se aliando ao Aurel, ficando mais tranquilo, deixando a responsabilidade para os outros enquanto ele só vai fazer o gol, vamos dizer assim. Se ligou? Então, tudo que nós vimos até agora foi o Nagi mocinho, e o Nagi mocinho, ele não tem mais capacidade de continuar. E durante esse período do 303 ao 309, o que acontece? Acontece que a ficha do Nagi acaba caindo. Ele vai até a porta do Blue Lock, ele repara que o Mikajiryu bloqueou ele tem todo aquele ataque de fúria socando a porta e tudo mais, até que o Buratsuta chega até ele. E quando nós vimos esse capítulo, o Nagi, ele está jogando o fliperama, só que não só ele está jogando, ele está vencendo e ele está indo novamente para uma outra partida. Coisa que com o mocinho ele não estava mais afim de fazer. Agora, como vilão, ele aparentemente está muito afim de fazer, muito afim de continuar seguindo em frente. Isso é muito interessante, porque vem a questão de uma das páginas duplas que aconteceu no capítulo 309, que é o Nagi se questionando sobre se ele tá daquele jeito hypado por conta do futebol ou por conta do Blue Lock. E aí entra outra página do capítulo 309 que é bem legal, que tem tudo a ver com aquelas questões que o Ego falou, tipo, de esquecer tudo que ele passou, de transcender os seus egos e tudo mais. O Ego, ele fala que ele vai usar os jogadores para alcançar o sonho dele. Então os jogadores devem usar o Ego para alcançar o sonho deles. E o que o Nagi quer? Ele quer voltar pro Blue Lock. Ele tem uma oportunidade. Então a ideia é essa. O Nagi, ele vai usar o Ego para alcançar o sonho dele, que é voltar pro Blue Lock. Só que não necessariamente diretamente o Ego, né? Ele vai usar o Buratsuta e o Ego, ele vai abrir essa oportunidade. Teve essa brecha aí por conta de um acordo que os dois fizeram e o Nagi vai voltar. Agora sim, resta saber se o Nagi, ele vai voltar, vamos dizer assim, com uma desconfiança do Ego ou com um hype meio que morno. Eu não acho que isso vai acontecer.
Porque se for pra voltar do jeito que ele terminou a Liga Anel Egoísta, eu acho que o Kaneshiro estaria dando um tiro no pé. E por tudo que nós vimos, essa transformação de fato, tipo assim, pô, só valorizou quando perdeu, eu acho que o Nagi ele não vai querer passar por isso novamente. Eu repito aqui uma coisa que eu falei em umas reviews pra trás. Eu acho que nem o Nagi, nem o Kaneshiro, vamos dizer assim, tava imaginando que o Nagi fosse sofrer tanto igual ele tá sofrendo quando ele largou o Blue Lock. Porque eu acho que o sentimento dele quando ele saiu ali do campo pós-jogo contra o Barcelona era muito real, era muito verídico. Ele fala, pô, Reu, o ego tá certo, eu tô satisfeito, tá tranquilo, tudo certo, tá? Eu sinto que aquilo é muito real, era muito real. Só que meio que acabou que quando perdeu de fato, quando ele caiu na realidade, ele entendeu que não era real, talvez ele não tava tão satisfeito. E essa temática de vilão, herói, se tornar a sombra da luz, ou as trevas da luz e tudo mais, não é algo que vai ser inédito em Blue Lock. Afinal de contas, o próprio Barrow mesmo, durante a segunda seleção, principalmente naquele 3 vs 3, 4 vs 4, o Barrow mesmo entende aquilo, de ser o vilão do Izagi, de ser o rival que vai meio que tentar ofuscar o brilho do Izagi. E quanto mais forte um brilho acontece, mais forte também é a sombra, mais nítida é a sombra. E isso eu acho bem interessante. E resta saber essa questão. O Nagi, ele volta como sendo uma pessoa bem diferente da que ele era quando ele foi eliminado da Liga Anel Egoísta? Eu acredito que sim. Porque, na minha visão, o que fez o Nagi cair a ficha dele, principalmente isso, foi quando ele viu que o Reu bloqueou ele. Foi quando ele viu que não conseguia mandar mensagem pro Reu. E é ali que o Nagi ele começa a ficar nervoso, ele começa a ter aquele acesso de fúria. E é ali que ele vai ver meio que tipo assim, pô, não dá pra contar com ninguém, cara. Ou é eu por mim mesmo, ou não tem ninguém que vai me ajudar. Mesmo que talvez ele vá ter a ajuda do Igarashi e tenha ali lembrado do Izagi pedindo pra ele não desistir do futebol nesse último capítulo. O Nagi ele ainda pode ter esses relances. Mas de qualquer forma, o Nagi ele vai voltar como um vilão? Ele volta como um vilão. Agora resta saber pra qual Blue Lock que ele vai voltar como vilão. Pro Blue Lock jogadores ou pro Blue Lock só de empate ego? O Nagi ele tem sim uma rivalidade com o Ego desde o começo, porque o próprio Ego ele já confrontou ali o Nagi em relação a ideias e até mesmo a Ego lá no começo. Isso pode ser visto lá no spin-off. Eu acho essa ideia legal porque, eu repito, tá? O fliperama ele não foi colocado ali por acaso, o Nagi não estava no fliperama por acaso, e esse vídeo, esse comentário que eu reforcei aqui no começo desse conteúdo, reforça tudo isso, né? Reforça que o fliperama tá entregando muitas entrelinhas que a gente precisa analisar, e tem desde a vontade dele continuar jogando até o personagem que ele está jogando. Afinal de contas, como mocinho, ele não estava mais a fim de jogar, não estava dando mais certo, ele estava só perdendo e não estava querendo continuar. E agora como vilão, aparentemente ele tá ganhando, tá com hype novamente, e o Ego, ele falou, eu estou usando vocês, vocês podem me usar. E o Nagi talvez tenha essa brecha aí de roteiro pra conseguir retornar, e retornar meio que talvez do jeito que o Buratsuta estiver planejando, né? Meu objetivo é esse, é voltar talvez pro Blue Lock, e eu vou usar o Buratsuta e também essa questão aí de usar o Ego para tentar meio que realizar de novo essa tentativa de jogar a bola e ver de fato o que o Nagi quer ou não fazer, beleza? Comenta aí se vocês concordam com isso ou se vocês acham que o Nagi vai aceitar aquela proposta do Manshine e vai meio que só voltar daqui pra frente, lá depois da Copa do Mundo Sub-20. O que vocês acham? Comenta aí, segue, tamo junto e é nóis. Fui!